internautas, estamos começando mais um programa Caminhos de Sucesso pela sua TV Geração Z. E quando a gente fala de caminhos de sucesso, a gente não pode deixar de trazer um empresário que tem uma frase fantástica. Eu adorei. Na hora que eu bati os olhos nessa frase, eu falei, eu tenho que caçar esse homem e trazer para o programa, porque realmente é visão, mas muita visão. Quem tem um bar é maluco, quem tem 10 bares vira empresário. Logo, ele virou empresário. Eu estou aqui com Álvaro Auas. Álvaro Auas. Auas, falei certo? Certinho. Na primeira. É tão fácil que parece difícil. Exatamente. Eu estou com Álvaro Auas, filho, neto, bisneto de comerciantes e hoje sócio proprietário do Bar Brahma. Álvaro, obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui no nosso programa. É um prazer estar aqui com vocês e vamos lá, vamos bater Vamos um contar a papo, ver se história eu de posso São Paulo. contar um pouco dessa história. Porque falar do Bar Brahma, nós estamos falando do empreendimento Bar Brahma, nós estamos falando da história de São Paulo, nós estamos falando do ponto turístico mais conhecido de São Paulo, mais conhecido que o Marco Zero de São Paulo, que é a Praça da Sé. Que é a Praça Você da fala, Sé. eu estive no Marco Zero de São Paulo, aonde é? Eu estive no Bar Brahma, eu sei Todo onde mundo fica, sabe, né? todo mundo sabe onde é que fica, né? Agora, antes da gente começar a falar de Bar Brahma, tem todo um DNA de empreendedorismo na tua família, né? Em você. Conta um pouquinho só do seu pai, lá da 15 de novembro, quando ele tinha a Lujinha. Eu sou neto, bisneto e filho de comerciantes, né? Hoje a pessoa não fala mais comerciante, fala empresário. Empresário, empreendedor. Mas de comerciantes. Meu pai, ele foi camelô ali na Praça da Sé. Meu tio tinha uma loja chamada Porta de Ouro, que é a esquina da Praça da Sé com a rua direita. E meu pai trabalhava com meu tio de camelô quando era jovem. E aí ele se estabeleceu no centro de São Paulo, teve lojinha na Praça da Sé, na 15 de novembro, ficou aproximadamente 50 anos na 15 de novembro, 15 de novembro 269. O meu primeiro emprego foi no Banco Comercial Brasil, na 15 de novembro, acho que eu passei lá em frente, eu usei essa loja, esse local, porque eu também tenho idade. É uma entrada num prédio encostado na atual Bolsa de Valores. Ah, tá, eu sei. É pertinho. Existe até hoje esse local? Não, fechou. Já fechou? Ele faleceu há 5 anos e aí ele ficou até o último dia da vida dele, ele trabalhou. Uhum. E a minha vida inteira foi frequentando o centro de São Paulo. Então, com 6 anos de idade, no sábado eu falava que ia trabalhar com meu pai, né? Eu ia atrapalhar, né? Mas no sábado ele me levava para trabalhar com ele no centro, para mexer em canetinha, relógio. Eu era fascinado pelo centro. E peguei isso no sangue e abri o meu primeiro negócio no centro de São Paulo, na Rua Senador Feijó, travessa da Praça da Sé, pertinho ali da Igreja da Sé, inclusive, uma casa de pastel. E dali eu fui desenvolvendo. Foi 1980. 1980. Abri uma casa de pastel, abri outra. Eu sei que em 3 anos eu estava com umas 5, 6 casas de pastel, todas no centro de São Paulo. Rua Riachuelo, Rua Senador Feijó, Benjamin Constant, ali perto do antigo Mapping, na Xavier de Toledo, 7 de Abril, tudo ali no centro de São Paulo. E fui indo com casas de pastel durante muitos anos. Na verdade, antes do Brahma, eu já tinha empreendido em quase 40 negócios, antes do Brahma. 40, né? E muito empreendedorismo, mas pouca noção de gestão, né? Na época era canetinha atrás da orelha e vamos, né? Papelzinho para cá, para lá. Eu ia pelo feeling, né? Juventude, intuição. Tá dando lucro. Exatamente. Não, e você, sem essa característica de gestão, eu abria um negócio, focava naquele e os outros iam ficando para trás, né? Uhum. Então, abria um, vai bem, o outro vai mal, fecha. Aquela loucura toda, em 1908, aí eu casei. Em 1986, a minha ex-mulher, a mãe do meu filho, que hoje é meu sócio, tem 29 anos, a minha ex-mulher queria conhecer a Europa de qualquer jeito e eu vendi um carrinho, peguei uma grana e fui para a Europa, passar uns 20 dias. E lá eu fiquei apaixonado pelos bares dos centros das grandes cidades. De cidades. Fiquei apaixonado aqueles cafés de Paris, apaixonado. Eu falei, por que o centro de São Paulo não pode ser isso, né? Eu vivi muito tempo no exterior e um dos países onde eu vivi, que é a Alemanha, na cidade de Hannover, a minha filha me ensinou a gostar de
tomar café no centro da cidade. É. Ela pegava o metrô, chegava no centro, aquele local fantástico que você podia andar, e cada local de café tinha uma especialidade um pouco diferente, o pessoal sentava, batia papo, uma coisa. Eu comecei a gostar disso lá. E a gente não via essa mesma situação, eu estou falando agora de 2000, 2002. Eu não me lembrava dessa situação aqui em São Paulo, a não ser lá nos idos de 70. Mas isso é no mundo inteiro. Você vai ver aqui perto de Buenos Aires. Nossa, que locais Que fantásticos. delícia lá, né? aquilo, Que né? locais fantásticos. Que delícia. O que acontece é que São Paulo não se planejou, né? Então, houve uma fuga do comércio para os shopping centers, por uma questão de comodidade, conforto, segurança, estacionamento, todas essas coisas, deslocamento, tudo isso que a gente pode imaginar das grandes cidades. Houve uma fuga do mercado do centro financeiro para Paulista, para Berrini, e o centro ficou sem planejamento, sem função para a cidade. Abandonado, sem utilidade para a cidade. Eu sei que eu voltei em 1986 e eu abri no Largo Santa Cecília, 1991, foi em 86 e 91, abri no Largo Santa Cecília um espaço chamado Café São Paulo Antigo. Você vai me dizer que é loucura, mas num espaçozinho de 100 metros quadrados eu tinha jazz todas as noites, eu cheguei a colocar show do Jamelão, do Dori Caymmi, da Claudete Soares, do Jair Rodrigues, num lugarzinho em frente ao metrô Santa Cecília ali, e aquilo era um sucesso, porque eu vim com aquele sonho da Europa e deu certo. E aí, ali dentro do negócio, claro, o Bar Brahma você conhece, ele conhece. No momento que eu anunciei que eu ia trazer você no programa e falei sobre Bar Brahma, eu recebi uns 5, 6 e-mails de conhecidos meus dizendo: nossa, tocou meu coração agora, viajei no tempo. E para ser amigo meu, você tem os seus 58, 55, 60 anos de idade, da época que a gente frequentava o centro. Um deles contou uma história fantástica, ele falou: trabalhei no Bar Brahma. Olha que legal. Eu falei: que bacana. E hoje ele tem um escritório aqui nesse andar, nesse mesmo local aqui da TV. Nesse mesmo andar que nós estamos. E ele comenta comigo: eu quis fazer uma viagem para o exterior e fui trabalhar no Bar Brahma de garçom, fiquei 1 ano e meio trabalhando no Bar Brahma de garçom, juntei meu dinheirinho, fui para o exterior, voltei e ainda trabalhei um pouquinho mais de tempo lá também para conhecer. Você vê, tem gente que a vida dele, o Bar Brahma faz parte da história da vida. Eu digo que os locais tradicionais, se um dia um amigo meu chegou para mim, e logo no começo, quando eu abri, eu estava em muita dificuldade, falou: puxa, o que eu faço? Como eu posso te ajudar? Né? Eu falei para ele: frequenta. Como pode ajudar? E esses locais tradicionais são justamente isso, é você reviveu a sua história. As pessoas que foram lá há 50 anos e vão lá de novo, um dia chegou a dona Luísa, trabalha lá comigo até hoje, ela me chamou lá fora, no boulevard, nas mesas da calçada, falou: tem um senhor que quer falar com você. Ela me levou para a mesa, um senhorzinho, sei lá, 70 e poucos anos, 80 anos, falou: eu quero te mostrar uma coisa, e me mostrou uma fotografia que tinha um grupo, uma foto no fundo do Bar Brahma, escrito assim: formandos da Lago São Francisco de 1948. 1948 foi o ano de fundação do Bar Brahma. E apontou e falou: ó, eu sou esse aqui. Mostrou uma foto dele no ano de inauguração do Bar Brahma como formando do Lago São Francisco. Então, o que ele estava fazendo ali? Ele estava revivendo a própria história. Exatamente. É isso que ele estava fazendo. E os locais tradicionais, os locais que fazem parte da história da nossa cidade, tem que ser preservado para as pessoas terem essa referência de cidadania. E a gente não tem isso muito no sangue, culturalmente, né, de preservar os locais. Não tem. Nessas viagens que eu tive e tudo mais, você vai no México, o camarada preserva a cultura dele, preserva os locais. Você pode voltar 10, 15 anos depois, esse local provavelmente ele vai estar lá, ele é uma referência. Aqui no Brasil a gente não tem muito isso. Você vai nos Estados Unidos, aqui esse é o pet shop em que o cachorrinho do Kennedy tomava banho. Exatamente. Eles põem a plaquinha lá, viram um espaço turístico. Exatamente. E preservam esse lugar. E às vezes não tão importante.
E a gente aqui, locais de grande importância, a gente não preserva. E eu no Café São Paulo, o negócio embalou, eu conhecia o Brahma, quem não conhecia, né? Mas para mim era uma coisa inatingível. E o Brahma, na época, o Brahma participou de todos os momentos históricos da cidade, foi um espaço de glamour, como você falou, seu amigo foi trabalhar lá para viajar para Europa. Era um espaço de glamour onde os homens não podiam nem tirar o paletó. Hoje não cabe mais tinha isso. algo de chique. Tinha, o garçom falava, senhor, aqui não pode tirar o paletó. Era assim mesmo. Mas até hoje, quando a gente entra no Bar Brahma, dá vontade de não tirar o paletó. dá vontade de não tirar o paletó. Entrei num local chique, Isso mesmo. num local assim, diferenciado. Num local diferenciado. E o bar foi frequentado durante décadas, né? Fez parte da vida social, cultural, política, artística, musical da cidade de São Paulo, do país, né? Como é que surgiu na tua vida? Como você falou, estava no Café São Paulo? Estava no Café São Paulo e o Bar Brahma fechou, saiu em todas as televisões e tal. Todo mundo ficou muito triste. Todos os donos de bar também ficaram tristes, porque o Bar Brahma é uma coisa ao concurso, não é um concorrente de ninguém. Os donos de bar não consideram o Bar Brahma um concorrente, né? É algo fora de série. Entendi. Né? Então, todo mundo ficou triste. Passou um ano e pouco, isso foi no final de 99, começo do ano de 2000. Ele encerrou as atividades final de 98 e ficou fechado. Começo de 2000 eu recebi uma visita de um senhorzinho, senhor Armando. Hoje eu sei que ele é procurador de Estado e tal, mas na época eu não conhecia. Chegou de madrugada num carro preto com motorista, desceu e eu no caixa do meu bar, do Café São Paulo. Ele falou, você é o Álvaro, né? Eu falei, sou. Eu falei, eu pesquisei todos os donos de bar e só você vai conseguir ressuscitar o Bar Brahma. Ele falou isso para mim. Eu fiquei assim, né? 2 da manhã, veio um senhor são, ele não tinha bebido. Se ele tivesse bebido, ainda carro preto. O motorista desce, vai no caixa do balcão e me fala isso. Direto, ele não foi passear no bar. Foi para me falar isso. Ele falou, eu pesquisei a sua história do seu pai, sei a sua história no centro de São Paulo, sei a sua história no Café São Paulo, e a cidade não pode se privar do Bar Brahma, alguém tem que reabrir esse espaço. E eu fui para casa, fiquei sem dormir aquela noite. No dia seguinte, o meu filho não morava comigo, eu liguei para ele, o nome dele é Cairê, falei, Cairê, eu vou abrir o Bar Brahma. Também foi no impulso, né? Ele falou, se pensa um pouco mais. Eu falei, mas eu não tenho um centavo, eu tinha acabado de fazer um negócio que não tinha dado certo, estava com problemas financeiros, mas eu vou abrir. Aconteceu isso. E fui atrás de quem era o dono do prédio. Eles estavam alugando para uma igreja, né? Olha só do que a gente... Nada contra as igrejas. Nada contra a igreja, mas cada um no seu lugar, né? Cada um no seu canto, né? Deixa o Bar Brahma lá. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Ali não tinha cabimento, não tinha nada a ver. E eles estavam com o contrato pronto. Mas o proprietário do prédio é uma empresa que tem muitos prédios no entorno, muitas propriedades no entorno. E eu falei, eu preciso convencê-los do contrário. Montei um projeto e falei para eles, vocês vão alugar para a igreja. Isso vai trazer provavelmente a cidade nessa roda, a roda da história do centro de São Paulo está num momento decadente. Tem que ser feita alguma coisa para reverter a roda da história. Naquela época o Marcos Mendonça estava abrindo a Pinacoteca do Estado, a Estação das Artes, a Sala São Paulo, estava tudo, mas eram projetos mais sofisticados, que não traziam a população paulistana mesmo, que ferve, que como a gente não tem praia, a cultura paulistana acontece nos bares, né? Não trazia esse público. Eu falei, então, só que se vocês acreditarem no meu projeto, quem sabe eu valorizo todo o entorno e as outras propriedades de vocês. E eles acreditaram no meu projeto, engavetaram o contrato com a igreja, me deram um bom tempo de carência
Para você ter ideia, a igreja estava na época alugando por R$25 mil o espaço. Eu fiquei um bom tempo, mais de anos, sem pagar um centavo. Mas apostaram, porque eles estavam apostando na valorização de todo o entorno. Apostaram e um ano e pouco depois me endividei, vendi carro, essas coisas malucas todas. No dia 9 de janeiro de 2001 eu reabri o Bar Brahma. Reabri, é claro, inauguração é aquela festa, né? Vamos lá. Inauguração é aquela festa. 900 pessoas mais e o dia seguinte. Né? Como você consegue tirar as pessoas do conforto, né? Falar, eu vou para o Bar Brahma no centro de São Paulo, que está inseguro, que está sujo, que não tem transporte, que... tudo isso. Né? Ninguém ia para o centro de São Paulo. Um amigo meu, nos primeiros eventos que eu fiz, falou, eu quero te agradecer, porque você me convidou para vir num evento aqui no centro e eu me perdi. Eu não consegui chegar. Eu tenho 40 anos de idade e eu nunca tinha vindo para o centro, eu nasci em São Paulo. Então, ao me perder, eu me achei. Eu conheci o centro de São Paulo. Eu percebi em quanto tempo eu perdi. Exatamente. E ele conheceu o centro, circulou até achar o Bar Brahma. E aí, daí para lá, se eu tenho... Não, eu acho que tem 2 programas para fazer. Tem 2 programas para fazer. Aí... Eu preparei aqui uma quantidade de coisas que eu quero saber, que eu acho que nós vamos ter que fazer uns 2 programas. Tem bastante coisa. Você comentou sobre trazer o pessoal para esse local, reabrir o Bar Brahma. Agora, é mais difícil ressuscitar do que... Muito mais difícil. Você dar vida é mais fácil do que você trazer a vida novamente. Porque ele fazer todo um trabalho de pesquisa todo o trabalho de pesquisa. Não perder a identidade dele, né? Isso, a gente nessa pesquisa estabeleceu os 3 pilares que seriam os pilares de trabalho para ir buscar essas pessoas de volta, ou novas pessoas, né? Os ex-clientes e os não clientes, né? Que a gente chama. E a gente estabeleceu a tradição, a música e o chopp. Né? O chopp tinha que ser um chopp de qualidade. Hoje vários bares têm um chopp de padrão e tal, mas há 13 anos atrás, não eram muitos não, 15 anos atrás, vou fazer 13 anos que eu lembro. Então o chopp tinha que ter alto padrão. A tradição é isso, é tocar no íntimo das pessoas para virem no sentido de vestir a camisa da cidadania e da cidade, falar, eu vou para preservar, eu vou para ajudar, eu tenho que frequentar, porque esse projeto não pode morrer. Então trabalhamos muito isso e a música. Esse é essencial. E aí a gente fala de Demônios da Garoa, a gente fala de Rui Peixoto, a gente fala de Ângela Maria, Elza Soares, e o Jamelão, que fez 2 anos e meio de temporada, fez o último show dele no palco do Bar Brahma, e ele com 94 anos, ele subia no palco, com uma dificuldade, aí ele sentava e soltava aquele vozeirão, e cantava 2 horas e meia, e falava, eu vou parar porque os meninos aqui não estão aguentando mais. Olha só, nós vamos voltar já para continuar ouvindo a história do Bar Brahma e desse empreendedor Álvaro Auas, que realmente tem um DNA de empreendedorismo fantástico na veia. Mas como ele gosta de falar, comerciante. A gente volta já.